Oi, gente, sejam bem-vindos novamente aqui à minha conversa com o Icles Rodrigues, não é? Grande figura do canal Leitura Obriga História. É uma grande honra ter ele aqui para essa segunda parte da nossa conversa. E eu vou deixar ele agora continuar narrando como foi a experiência dele com as fontes orais, coisas interessantes que ele aprendeu com essa experiência, que ele acabou meio que fazendo enunciado na primeira parte, mas aí a nossa conversa foi em outras direções, e eu vou deixar ele agora recuperar essa experiência que eu também achei muito interessante. Enfim. Essas entrevistas, elas começaram, como eu disse, diante da necessidade de conseguir informações mais detalhadas sobre a história da UFSC que a gente não ia encontrar em documentos. Afinal de contas, é uma instituição muito grande, tem muitos centros, e muitas coisas que acontecem em um centro não necessariamente se comunicam com o de outro, e por aí vai. Então, como é que a gente fez essa divisão? Eu fiquei responsável por escrever sobre a história da UFSC nos anos 60. Foi quando ela foi criada. Uma outra bolsista ficou responsável por escrever sobre os anos 70. E uma terceira bolsista, que eram os três primeiros bolsistas do projeto, ela ia escrever só sobre anos 90. Ou não, 80 e 90, não me engano. E todos os demais bolsistas iam escrever sobre os centros da UFSC individualmente. Centro de saúde, de humanas, de letras, de design, de engenharias, por aí vai. Então, a gente normalmente ia fazer as entrevistas em dupla ou trio, porque as falas de um sujeito poderiam interessar para diferentes pesquisadores. Então, por exemplo, se um sujeito ele era diretor de um centro e muito ligado ao começo da história da UFSC, a entrevista dele interessava a mim, interessava quem ia escrever a história daquele centro, e por aí vai, tem essa intersecção de interesses. Então, a primeira entrevista que eu fiz foi com a minha amiga que ia fazer a história dos anos 80 e 90. Na verdade, no começo ela ia fazer de 60, mas a gente trocou. Eu pedi para trocar porque eu queria fazer sobre o começo. As Você fontes queria que ir eu para a estava. Gênese. Não, não era nem por algum tipo de questão filosófica nem nada, é porque, como eu te falei, a gente dividiu muitas fontes cada um estava trabalhando na hora de buscar, de fazer a pesquisa. E as principais fontes que eu lidei eram dos anos 60, então eu estava mais familiar com elas. Então, por uma questão de familiaridade, e assim, eu estava na minha. Ele foi entre a terceira e a quarta fase do curso de História. Eu não tinha nem feito matérias de História do Brasil ainda, era uma negação nesse assunto. Não sou muito bom em História do Brasil até hoje, eu nunca escondi isso, acho que é um problema, mas o fato é, eu tinha que escrever sobre isso. E os anos 60 era o que eu tinha mais familiaridade pelas fontes que eu estava trabalhando. Então a gente foi entrevistar um funcionário da UFSC, que era da ouvidoria, e aí ele falou sobre algumas questões da história da UFSC. A entrevista dele foi bem, digamos assim, pragmática, no sentido de que deu muita informação factual, que era importante para a gente amarrar alguns nós e algumas pontas soltas. Por exemplo, algumas pontas soltas que a gente tinha, algumas certas dificuldades eram, tá, o Centro de Ciências Humanas, mas as aulas eram em que prédio? Não era desse prédio aqui. Esse prédio foi criado em 70 e pouco. E as aulas antes eram onde? E aí você encontra placa de inauguração de prédio. Mas assim, tá, a data aqui não bate com o que a gente achava que era. Então tem que entender isso aqui. Até questões muito... Essas questões muito simples, né? De onde era cada coisa, isso muda. E aí você perde essas informações. E aí você tem que começar a procurar pessoas para amarrar esses nós. A minha segunda entrevista foi, eu acho que uma das entrevistas mais marcantes que eu já fiz, porque é um excelente exemplo de entrevista que deu errado. Foi assim, eu fui entrevistar um senhor com uma minha amiga. Eu não vou citar nomes de ninguém, né? Porque não, isso aqui não é uma exposição de pessoas, é uma exposição de uma experiência que eu tive. Era um senhor que ele tinha sido funcionário da UFSC nos seus primórdios. Na verdade, ele era um trabalhador braçal. Ele trabalhou em obras da UFSC. Ele não era técnico ou professor. Era uma pessoa de origem humilde, trabalhador braçal, como eu disse. E a gente achou muito legal o fato de que a gente encontrou esse senhor e que ele aceitou dar a entrevista. Porque a gente não queria, como eu te falei, ficar fazendo uma história de puxação de saco de reitor. A gente queria várias perspectivas. Só que eu e a minha colega, nós éramos muito inexperientes com entrevista. Então, a gente chegou lá para fazer a entrevista. Esse senhor ele tinha um problema de audição. O filho dele estava junto para ajudar a entrevista. Então, a gente teve essa dificuldade
de comunicação pela quase surdez do entrevistado. Isso dificultou um pouco as coisas, mas até aí tudo bem. E a gente perguntou um pouco sobre a vida dele, mas logo a gente já foi direto nas perguntas mais objetivas. Por quê? Porque a gente estava com essa coisa pragmática na cabeça de que temos que escrever eventos factuais e amarrar pontas soltas. Só que aí você perde a As narrativa nuances... dele, a visão dele daquilo. Isso. E aí a gente não falou muito sobre a vida dele. E aí, mais para o final da entrevista, ele interrompeu a entrevista. Na verdade, não interrompeu. Num momento de pausa, ele expôs essa decepção dele de que a gente não entrou nessas nuances da vida dele e tal. E eu fiquei me sentindo culpado durante todo o resto do projeto. Assim, de oportunidade perdida, digamos assim. Na verdade, isso depois passou por conta de um outro incidente que no lançamento do livro, bem no dia do lançamento, nós estávamos lá e nós fomos convidados a subir no palco, os bolsistas, para receber uma medalha de comemoração de 50 anos da UFSC pelo trabalho que a gente fez no livro. Aí teve palestras, quer dizer, palestras não, teve discursos e tal. Eu e mais 2 colegas fizemos discurso também. Eu escrevi o discurso, aí todos os bolsistas aprovaram, a gente fez as modificações, e aí eu e mais 2 colegas, um infelizmente até já falecido, fomos fazer as falas. E aí depois a gente ficou, acho que não, nem sei quantas horas dando autógrafo nos livros, porque não era um livro que estava sendo feito para ser colocado à venda. Ele estava sendo distribuído no evento, claro. Ia ser distribuído pela universidade também. E aí, depois, eu não lembro se foi antes ou depois dos autógrafos, eu estava andando pelo salão, lá no evento, e esse senhor estava lá. E ele veio falar comigo. E ele me abordou de uma forma bem, eu diria até bem desagradável. Não foi uma coisa, oi, tudo bem, lembra de mim, nada. Ele já chegou assim na voadora, então, eu trabalhei na UFSC, eu quero a minha medalha também, não sei o quê, porque a gente tinha ganhado a medalha na cerimônia. Eu mereço a medalha também, eu não vou ganhar, e não sei o quê, tipo, com uma certa agressividade, sendo que eu não era da organização do evento, sabe? Eu estava participando do projeto, mas o evento era da UFSC, eu não sabia nem que ia ganhar aquela medalha. E aí eu pensei, talvez a pessoa seja mais egocêntrica do que eu imaginei no primeiro encontro. Então, assim, eu tenho a falha de que eu não consegui ter a sensibilidade de entender que eu tinha que falar um pouco mais sobre ele, deixar ele falar mais, mas ao mesmo tempo tinha um pouco de ego ali no meio que causou aquele conflito. Então aí eu fiquei mais aliviado, eu percebi que não era só um problema meu, uma culpa minha. Claro. Então, mas a experiência foi um aprendizado, que é a questão do ego do entrevistado, porque as pessoas são muito diferentes. Então você vai lidar com pessoas às vezes muito receptivas, às vezes você vai lidar com gente agressiva, você vai lidar com gente que quer porque quer vender uma narrativa, então aí você tem que saber lidar com você tem que equilibrar o que você sabe, que você quer saber, digamos assim, e o que a pessoa quer dizer. Então, às vezes é bom que o entrevistado esteja preparado para saber entender o que a pessoa está falando que é aproveitável e o que é um enviesamento que às vezes é objeto de análise e às vezes é algo descartável, enfim. Mas, assim, as outras experiências que eu tive foram relacionadas a trechos de entrevistas em que se tocava no assunto ditadura militar. Porque nesse momento a gente está vendo uma reabilitação, mas essas entrevistas aconteceram em 2010, quando esse movimento ainda não estava em voga. Então o que acontece? Pessoas de perspectivas diferentes estavam dando suas entrevistas e em algumas entrevistas apareciam acusações a outros sujeitos que não só estavam vivos, como poderiam vir a ser entrevistados. Então havia um conflito de interesse ali também. Então, por exemplo, nós fomos entrevistar um professor, ex-professor da UFSC, ele tinha sido diretor de centro e que é de conhecimento notório, do pessoal daquela época, que ele era um das pessoas de alto escalão da UFSC, ele era um dos mais autoritários e um dos que mais colaborou com a ditadura, no sentido de manter uma vigilância em cima dos estudantes. Por exemplo, nos primeiros dias de ditadura, não sei se foi no terceiro, algo assim, houve uma queima de livros no centro de Florianópolis, existia uma livraria, existia uma livraria no centro, aí essa elite anticomunista florianopolitana foi lá, pegou os livros que eles achavam que eram coisas esquerdistas, levaram para a rua e botaram fogo. Esse professor da UFSC, que era diretor de centro, era um desses sujeitos. Então, é um sujeito que tem um certo renome aqui na
a história acadêmica de Florianópolis, mas muita gente o acusa de roubos de autoritarismo naquela época. Então, assim, como que você aborda essa questão com esse sujeito? Aí nós fomos entrevistá-lo. Eu, a própria Roselane Neck, que estava coordenando o projeto, que conhecia ele, e tinha mais um estudante que estava escrevendo a história do Centro de Ciências Humanas, que foi também porque as aulas de Ciências Humanas, elas aconteciam originalmente no prédio que hoje é o Centro de Comunicação. Aí foi tocado nesse assunto a partir de uma outra entrevista que uma outra professora tinha dado sobre as perseguições que ela sofreu por causa dele. E aí ele começou ele não fez o meia-culpa. Na verdade, ele tentou dar uma desconversada, uma diminuída, uma amenizada na situação, e tentou jogar de novo, reverter a situação falando, então, ela tá falando isso, mas ela não lembra daquela vez que eu ajudei ela, que estava no pé dela por causa de não sei o quê, e fui eu que livrei ela, né? Isso ela não fala. E aí você tem esses conflitos entre sujeitos daquela época com narrativas distintas, que você tem que ter uma certa habilidade para abordar. Uma outra questão, para além dessas coisas que eu citei, né, a questão de que cada entrevistado é uma pessoa totalmente diferente, você tem que estar preparado para as contingências, e eu citei agora a questão de narrativas conflitantes e interesses políticos que você tem que saber filtrar. Tem uma outra questão também, que é quando o entrevistado quer usar a entrevista como uma espécie de palanque, entre aspas, quando ele quer instrumentalizar a pesquisa em benefício próprio. Isso daí, por exemplo, pode falar. Eu deixo você completar, mas isso daí eu tive muita experiência porque eu entrevistei muito político, né? Então... Sim, você sabe disso melhor que eu. Porque minha pesquisa foi sobre política partidária. Então, isso daí foi uma coisa que às vezes aparece, né? Eu vou dizer alguns exemplos interessantes para reflexão depois que você terminar. Então, assim, não era eu. Eram 3 amigos, 2 que iam escrever sobre o centro socioeconômico, o atual centro socioeconômico, né, que é o que tem economia, contábeis, relações internacionais, entre outros. E a garota que ia escrever sobre os anos 70. E elas foram entrevistar esse professor, que ele foi não só estudante da UFSC, como líder de movimento estudantil, de centro acadêmico, não sei se ele foi presidente do DCE uma época também, e que é um sujeito abertamente de esquerda e relativamente conhecido, inclusive. Um cara bem de esquerda mesmo. E é um cara que ele tem muitas críticas à academia, aspectos da academia, aspectos da própria UFSC, políticas em geral. E aí e ele tem, ou tinha, não sei, um certo atrito político que eu não sei qual é a origem, com a Roselane Neckel, que é quem estava coordenando o projeto. E aí, quando esses alunos foram fazer uma entrevista com ele, eles me relataram que ele foi bem, consideravelmente desrespeitoso com eles, desmerecendo eles porque eram alunos de graduação, desmerecendo toda hora, sempre que possível, perguntando, vocês já leram fulano? Vocês já leram isso? Vocês já leram aquilo? E criticando, porque na academia vocês leem esses textinhos avulso e não sei o quê, e porque lá na história vocês leem assim, leem assado, e sendo bem... Você pega alunos de terceira, quarta, quinta fase e abordar dessa maneira, alunos que estão ali entrevistando, que estão fazendo um projeto... Que estão só começando, que você tem que incentivar... Exato. Que você tem que... pessoas... O papel do professor é incentivar a pessoa. Não, esse tipo de comportamento só faz a pessoa se diminuir, se achar incapaz e não ter interesse. Exato. E eram pessoas que estavam ali começando e que ficaram bem chateadas, fizeram a entrevista e tal, mas relataram que foi uma experiência para eles muito ruim. Pelo menos os 2 rapazes que estavam lá. A garota, eu não cheguei a conversar com ela sobre isso. É que os 2 são muito meus amigos até hoje. Eles relataram isso, né? E eu transcrevi a entrevista deles, porque eles me contaram trechos que não aparecem na gravação, anteriores à gravação. Foi a parte mais agressiva, digamos assim. E tem a parte da gravação que eu transcrevi inteira, porque parte do nosso projeto pressupunha transcrição de algumas dessas entrevistas. E ele mantém, e assim, durante toda a entrevista os alunos estão tentando entender aspectos da época, e o professor, durante a maior parte da entrevista,
usa as perguntas deles, ao invés de dar uma resposta muito curta sobre o que eles estão perguntando, E vai falar de outra coisa. E faz um paralelo com o presente para criticar o presente, para fazer crítica política hoje. Nunca crítica política não deva ser feita. Mas eu acho que a gente tem que entender que, assim, olha, esses alunos estão num projeto de história da UFSC, vamos falar mais sobre aquele período e deixa para fazer analogia no final, ao invés de tomar a resposta inteira para fazer analogia. Então, assim, os alunos perguntam sobre a questão do movimento estudantil. Ah, como era o movimento estudantil da época? Aí o padrão da resposta dele é: na época era muito melhor do que hoje, na época tu tinha engajamento, tinha isso e aquilo. Hoje em dia, e aí o resto da resposta era falar sobre o presente, como os alunos são despolitizados, que o aluno que não está ligado ao movimento estudantil nem vai... Eu não sei de quem você está falando, eu não sei de quem você está falando, mas eu diria que ele desrespeitou o processo da entrevista. Porque pode parecer duro o que eu estou dizendo, mas assim, quando você está sendo entrevistado sobre um determinado tema, você respeita o processo da entrevista falando, como você disse, predominantemente sobre o tema da entrevista. Você pode até, num diálogo, tocar em outras coisas, mas desviar tanto, e é até complicado mesmo para um pesquisador experiente, porque o pesquisador experiente poderia tentar pressionar ele a voltar ao assunto e ele simplesmente se aborrecer, né? Sim. Um pesquisador mais inexperiente, o que é que faz? Fica quieto, né? Deixa o cara falar, porque tem até a coisa da assimetria de poder, de informação, você até, né? Você, dependendo da figura que você está entrevistando, e aí eu vou te dar um exemplo, ou você quer completar, e aí eu deixo meu exemplo para depois. Não, eu quero que você dê o seu exemplo, só que eu só queria terminar esse trecho falando uma coisa. Como eu disse, esse professor, ele tem uma certa projeção. E ele tem um histórico, porque assim, na academia a gente tem essa coisa do papel do intelectual, né? Existe esse conflito entre o intelectual que tenta ser o mais neutro possível e se permite criticar a todos, ou o intelectual que se coloca como alguém que tem que mudar a sociedade para melhor a partir da sua perspectiva do que é melhor. Ele se encaixa nesse segundo viés, né? Da coisa do intelectual que está ali tentando transformar a sociedade, né? Talvez fazendo um paralelo ali com a Tese 11 do Marx. Inclusive, recomendo o canal Tese 11 da Sabrina, que ela toca nesse assunto periodicamente, ela faz parte também, tem essa abordagem. Só que eu, pessoalmente, eu estou do outro lado desse espectro. Então, esse professor, ele tem um histórico, assim, nas falas, palestras, etc., de criticar esse lado do espectro do qual eu me coloco, do, entre aspas, intelectual, que está mais distante e tenta analisar, né? E, você tocou no assunto... Assim, diga. É só para eu finalizar. E mais de uma vez, pessoas me pediram no canal para entrevistar esse professor. E justamente porque eu vi como ele se comportou na entrevista com os meus amigos e o histórico de como ele lida com pessoas como eu, é que eu me recuso terminantemente a entrevistar esse professor. Eu nunca respondi isso. As pessoas, você entrevista fulano? Eu não respondo. Eu prefiro ficar no meu canto e não causar uma polêmica que eu acho que é desnecessária. Mas eu me recuso terminantemente a entrevistá-lo até hoje por conta desse comportamento que, na minha opinião, foi bem desrespeitoso para com os meus amigos, que eram pessoas que estavam começando e que ele não precisava ter demonstrado tanta agressividade e até mesmo arrogância para com eles. Mas, Entendi. Você me deu uma oportunidade de falar sobre uma coisa que eu acho que é interessante até para os seus inscritos, que eu imagino que parte deles vão ver esse vídeo, e para eles saberem sobre o meu canal e sobre o meu jeito, e como é que eu tô nessa coisa que você colocou aí, daquela visão mais engajada do cientista politicamente, tipo a Sabrina, né? Como a Sabrina tem um trabalho de engajamento político, e você que faz um trabalho no YouTube em que você coloca o seu engajamento político como uma coisa menor, que não é aquilo que você coloca na frente, mas você tem o seu engajamento político de um ponto de vista pessoal e você busca fazer uma análise o mais objetiva que possível dentro do seu canal. E eu tenho um posicionamento dentro disso daí que eu acho que é curioso. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Nos meus trabalhos científico-acadêmicos, ou seja, eu publiquei recentemente um artigo na revista Saúde em Debate. Você vê nos meus artigos um esforço pela objetividade, ou seja, um esforço mais dentro do seu estilo, vamos dizer assim.
Ou seja, tentando não deixar o meu viés que existe me contaminar e influenciar como é que eu estou analisando aquilo ali. Mas no meu canal, no canal A Nova Máquina do Tempo, eu tenho uma produção diária que tem um caráter eminentemente político. Quase todo dia eu posto um vídeo e isso daí tem um caráter político, tem a política do dia a dia. Eu expresso a minha defesa da democratização do Estado, democratização do espaço de trabalho. Ou seja, eu tenho um viés que eu demonstro sempre. E o meu livro, que está ali em cima, Nova Máquina do Tempo, foi um livro que eu fiz para tornar conhecimento científico mais acessível, porque é um livro de literatura, e também para defender determinadas ideias políticas, ou seja, ideias que eu considero melhores do que as outras ideias. Então, eu defendo, por exemplo, ampliação do poder popular sobre o Estado. Isso daí é uma perspectiva sobre... Né? Eu defendo direitos sociais, ampliação do financiamento da saúde, da educação e um sistema tributário progressivo, que taxa menos consumo e que taxa mais renda, os milionários, os dividendos, a herança e tudo mais. Quer dizer, tudo isso são posições políticas que eu vou assumindo, deixo claras e defendo nos meus vídeos. Acho interessante a pessoa saber desse estilo. Mas no meu canal eu tenho uma seção de diálogos que muitas vezes eu tenho conversas mais técnicas, mais sobre, digamos assim, aspectos da ciência, como a gente está tendo aqui predominantemente. E que eu, digamos assim, não fico o tempo todo preocupado com a questão do meu viés político. Percebe? Nessa parte do canal. Então tem essa coisa curiosa que quando eu estou escrevendo um livro, quando eu estou escrevendo um artigo, eu não estou tão preocupado com o meu viés. Mas eu acho que ele me influencia mesmo nesses trabalhos. Eu acho que mesmo nesse trabalho ele me influencia. Sim, mas o nosso viés pessoal influencia no mínimo nas nossas escolhas. Mesmo que na escrita não apareça esse viés, na escolha do tema, no alcance da tua bibliografia, não necessariamente você vai excluir autores diferentes da sua bibliografia, mas às vezes você não teve contato com eles por conta do seu viés. E aí você foca no grupo de autores, dos referenciais teóricos, que você tem familiaridade. Exatamente. Exatamente. Por que eu usei Miles Gillens e Benjamin Page nesse artigo que eu escrevi recentemente? Porque me interessava, porque o tema da oligarquia na democracia me interessa e eles analisaram isso daí. Então, por um interesse temático, eu cheguei a autores que têm uma visão meio que mais parecida da minha. Então, isso acaba influenciando, sem sombra de dúvida. Mas no canal, no dia a dia, eu tenho essa diferença com o Ler Obriga História e estou mais próximo, talvez, do Tese 11, do Henri Bugalho, do Samuel Borelli, do Carlito Historiador, que fazem essa coisa de ter um viés, digamos, não é partidário, porque eu não tenho filiação partidária e não estou aqui defendendo nenhum partido em particular, mas sou partidário das minhas ideias, dos princípios que me animam, e é uma das funções do canal expor essas ideias e defender essas ideias. Embora eu esteja aberto ao diálogo, eu só tenho dificuldade, e você monitora seus comentários lá nos seus vídeos, eu só tenho dificuldade com duas coisas. Uma, ofensas gratuitas, gente que chega batendo na porta, ofendendo, e gente que está ali para divulgar teorias da conspiração. Aí eu tenho dificuldade, eu admito que eu já mandei gente para o limbo quando tem esse tipo de comportamento, ou seja, eu ocultei os comentários. Acho que você também fez isso também, não foi? Eu faço, na verdade, não é nem que eu fiz. É porque os comentários de leitura obrigatória, todos os vídeos passam por moderação. Tem alguns poucos vídeos que não são temas assim que levantam muitos ânimos das pessoas, que os comentários são abertos e tal. Mas, em geral, eu monitoro com bastante cuidado, porque eu vejo a leitura obrigatória como a minha sala de aula. É como se eu tivesse aberto a sala da minha casa para dar aula para as pessoas. Dependendo do seu comportamento, ou se você vir aqui trazer conspiracionismo, se você for vir trazer pseudociência, ou às vezes você até não está trazendo isso, mas você está sendo arrogante, meio prepotente, aquele comentário passivo-agressivo, a porta da rua está ali. Então, assim, num primeiro momento, eu tive dúvidas em relação a isso. Só que depois eu comecei a ver que uma parcela muito grande do meu público mais fidelizado, o pessoal que realmente nos assiste, nos apoia, gosta disso. Gosta de saber que eles vão encontrar uma caixa de comentários que não vai estar cheia de gente
maluca, com perdão da expressão, e eles se sentem mais seguros de comentar sem que venha alguém xingar ela. Porque, assim, às vezes o comentário é para me ofender, mas às vezes o comentário é para ofender outras pessoas que comentaram. Dependendo do teor da conversa, eu até deixo meio que aberto. Agora, tem casos, e assim, eu tenho que confessar também que o meu humor no dia influencia na forma como eu vejo as conversas, né? Às vezes eu vejo um comentário de uma forma mais, ok, foi normal. E outro dia eu olho e penso que o mesmo comentário já não é tão bacana. Mas eu tento me policiar na medida do possível para também não exagerar na dose, né? E tentar deixar os comentários da forma mais branda. E recentemente, inclusive foi essa semana, eu fechei a seção de comentários de alguns vídeos, porque assim, você tem canal, você sabe como é isso. Quando você lança o vídeo, vem um boom de comentários, que são as pessoas que são inscritas, que te acompanham, que estão ali esperando o seu vídeo. Em geral, são comentários ou elogios, ou então às vezes críticas construtivas, mas são comentários mais pacíficos. Depois de um tempo, o vídeo para de receber comentário, porque ele meio que cai no esquecimento no YouTube. Só que tem alguns vídeos que o algoritmo do YouTube continua recomendando para as pessoas por aí, e estão sempre recebendo comentários. Eles não param de receber. São vídeos que se espalharam mais. E tem alguns vídeos que, depois que passou o boom inicial de comentários construtivos, a cada 10 comentários, 2 são construtivos e 8 são ou conspiracionistas ou gente te ofendendo. Então, assim, eu cheguei à conclusão que, ok, esse vídeo já deu o que tinha que dar. Quem participou das discussões mais sérias ali nos comentários já discutiu, já participou, já refletiu, e agora só vem babaca. Tipo, por exemplo, o vídeo sobre negação do Holocausto. O vídeo de negação do Holocausto praticamente só estava recebendo comentários de ou pessoas que negam, ou pessoas que, mas como assim 6 milhões morreram em campo de concentração? Isso é impossível. Para começo de conversa, os historiadores não dizem isso. As estimativas vão de 5 a 6 milhões, mas menos da metade foi em campos de concentração. É muito mais complexo do que isso. Aí a pessoa nunca leu um livro na vida, ou só leu um livro de algum neonazista negador do Holocausto, e ela já se sente gabaritada a descartar toda a historiografia sobre o assunto sem nem ter lido. Então, assim, e às vezes você ter visto o vídeo até o fim. Eu já tive comentários de coisas que eu refuto no mesmo vídeo que a pessoa comentou, só porque a coisa estava no minuto 8 e a pessoa ouviu até o minuto 4. Isso já me aconteceu. Isso acontece o tempo todo. E eu sei que muita gente... já teve muita gente que deixou o canal por causa disso. Fez outra... Pessoas que... porque você é autoritário, que você é aquilo. Olha, eu sou a favor da liberdade de expressão no espaço público, que é o espaço de todos. Se o Leitura Obrigatória fosse um projeto financiado por dinheiro público, por exemplo, eu seria terminantemente contra moderação de comentários da forma como eu faço. Mas ele é um canal privado. Ele é um canal que eu gerencio, e essas pessoas que ficam, porque você é autoritário, que sei aquilo, elas não me apoiam, e eu não estou falando de dinheiro, eu falo de apoio, inclusive, moral, sabe? Não são pessoas que estão do meu lado, não são pessoas que vão me apoiar nos dias em que essa avalanche de comentários negativos me faz ficar com vontade de parar de trabalhar no YouTube, sabe? Não são as pessoas que estão do meu lado para tentar construir alguma coisa, são as pessoas que querem te destruir, são pessoas que querem te tirar desse espaço, porque elas querem erradicar pessoas como você, né, do debate público. São pessoas que não estão me adicionando nada na minha vida. Então eu não devo nada a essas pessoas. Se as pessoas acham que isso é autoritário, eu não concordo. Tudo bem, as pessoas têm o direito de não concordar e não assistir os meus vídeos. Mas eles vão continuar dessa forma até quando eu achar necessário. E isso me dá mais conforto e mais, inclusive, saúde mental para continuar esse trabalho. Porque eu acho que ele é importante e eu quero continuar. Eu até tenho que fazer uma confissão e um agradecimento que agora eu tenho a oportunidade de fazer ao vivo, que eu estava na dúvida de como lidar com os comentários quando o meu canal começou a crescer. Meu canal tem uns 9 meses, ainda é um canal pequeno, mas ele tinha, no início, 300, 400 inscritos, agora está com quase 14 mil, né? 13 mil inscritos. E quando ele começou a crescer, eu tive um vídeo de mais de 100 mil visualizações, e aí tive aquela enxurrada de comentários agressivos, eu fiquei na dúvida de como lidar. E eu vi um vídeo seu, eu não me lembro qual foi, mas que você falou, todos os meus comentários são moderados e nós temos uma pessoa, acho que foi com o Pirula, porque o Pirula disse que ele coloca
palavras proibidas. Você lembra disso? E que ele não Sim. monitora o comentário por comentário. Ele censura palavras e não faz um por um. E você disse, olha, talvez um dia a gente tenha que fazer isso, mas por enquanto dá para administrar. Isso quando seu canal tinha, acho que, 60 mil inscritos. Foi antes de vocês pularem de 100 mil. Foi até antes, na época tinha uns 35 mil que eu gravei esse vídeo com ele, 35, 40 mil. Exatamente. E aí você não tinha tantos inscritos, e aí você disse que... Tá vendo como eu lembro? Não me lembrava o número de inscritos. Não, e detalhe, quando tem certos tipos de comentadores que quando eles descem e veem que o assessor de comentários não tá uma zona, que ele não vai encontrar pessoas como ele que querem trollar, etc., alguns nem comentam. Eles veem que aquele ambiente ali ele não vai crescer, não vai, sabe, vir com horda de pessoas para dar like. Que vai vir com horda de pessoas para dar like, para ficar endossando, dizendo é isso aí pro comentário dele, ele já volta atrás, entende? Tem gente que às vezes assim, eu ia comentar, mas porque esse canal não tem liberdade de expressão, eu não vou falar nada. E aí, normalmente, eu lendo esse comentário, eu falo em voz alta. Que bom que você sabe. Sabe? Que bom que você sabe. Então, assim, ó, você não... Se você pode comentar, isso quer dizer que você tem um canal no YouTube. Todo perfil é um canal. Faz o seu vídeo e seja feliz, sabe? Mas... dependendo do que você for falar, a gente sabe, comentários às vezes sobre aparência física, comentários que às vezes você pode cometer um erro no vídeo, a pessoa descredibiliza toda a sua formação porque você errou aquele ponto específico, por um acaso ela sabe que está errado. Por exemplo, uma vez eu fiz meu vídeo sobre Revolução Russa. Vi um monte de comentário assim, mas não vai falar dos Gulag, não vai falar disso, vai falar daquilo. Eu decidi que o vídeo ia acabar no Tratado Brest-Litovsk, em 1918, porque o vídeo já estava muito grande, o roteiro já estava com 12 páginas. Não tinha como chegar até lá. Cara, eu fiquei mais de 2 meses trabalhando nesse vídeo, sabe? Foi muito pesado, foi 1 hora de gravação, foram quase 2 meses de leitura, de pesquisa, a edição levou vários dias. E eu disse, eu tenho que botar um limite, senão eu não vou conseguir fazer esse vídeo sair no tempo que eu estou me planejando. Então eu vou parar aqui, e no futuro, quando eu tiver tempo, eu faço sobre a Guerra Civil. Aí eu já emendo os 2 vídeos. E um monte de gente entendeu essa pausa ali como, olha, ele não quer falar dos crimes do comunismo, esse comunista enrustido, sabe? Então eu recebi muito comentário assim de gente babaca nesse vídeo por causa disso, aí eu já apaguei. Mas eu recebi comentários assim, por exemplo, mas você não falou dos gulags. E eu respondi, eu não falei dos gulags porque eles vão começar a ser usados na década de 30, principalmente. E aí vem um cara, nossa, como que você está falando? Um historiador dizendo que os gulags começaram a ser usados na década de 30, se eles já existiam no século XIX, na época da monarquia. Aí eu tive que explicar. Eles começam a ser usados sistematicamente pelo regime soviético como uma questão de Estado a partir da década de 30. Política de Estado a partir de 30. Exato. A existência uma coisa diferente é política de Estado, outra coisa existir. Exato. Por isso que a gente vive falando. Isso é uma coisa que, inclusive, vem do Edward Thompson. História, disciplina do contexto e processo. As pessoas, elas não analisam o contexto. Elas pegam coisas avulsas no ar, não contextualizam e, às vezes, elas fazem esse tipo de comentário. Aí eu respondi, o uso sistemático pelo Estado de política de Estado é a partir da década de 30. É isso que eu quero dizer, sabe? Então, às vezes, você tenta ser o mais didático possível, porque você pensa assim, olha, se eu for muito vago, as pessoas não vão entender e vão criticar, e ainda assim, às vezes, você recebe críticas, né? Apesar de que aí tinha uma isca, né, de as pessoas tentarem saber se eu não falei desses assuntos por algum motivo pragmático ou por um comunismo enrustido. Por exemplo, o sujeito, você não falou que os comunistas mataram a família Romanov e até as crianças. Sério, eu não falei, porque isso acontece depois do Tratado Brest-Litovsk, e o meu limite do meu vídeo é esse. Mas eu citei isso numa nota de texto que aparece no vídeo, que a pessoa provavelmente nem viu. Não viu. Claro. Não viu. Aí o sujeito, mas se botou na nota, então não é importante, né? Ou seja, isso é má vontade, isso é má fé, isso não é um debate construtivo, isso é uma pessoa sendo escrota. Então eu apaguei. Isso não vou aturar esse tipo de comentário. Seja educado. Não venha me acusar. Pergunte. Mas por que você colocou na nota? Sabe, tenta entender o meu lado antes de me criticar. Se eu falasse, não botei porque tem mais a quem matar mesmo, e aí o cara não concorda, aí beleza.
mas assim, ele já está fazendo um comentário com uma acusação, já colocando um viés moral em cima de mim, ou no caso, imoral em cima de mim, já é um ataque feito sobre o manto da liberdade de comentar. Porque ele criou uma narrativa sobre você antes de postar a mensagem. Ele tem uma Exato. narrativa na cabeça dele e a gente sente isso pelas mensagens, né? Eu tinha algumas experiências minhas com fontes orais que eu queria lhe contar. Eu entrevistei o ex-governador da Bahia, Roberto Santos. E foi uma situação um pouco curiosa para mim, porque eu sou filho de 2 professores da UFBA que são notoriamente de esquerda. Tanto meu pai quanto minha mãe são pessoas conhecidas e são pessoas de esquerda. Eu sou uma pessoa que também, assim, não sou conhecido, mas quem me conhece um pouquinho mais pelo que eu escrevo sabe que eu tenho... Eu costumo dizer que eu sou libertário de esquerda, mas dentro de um país capitalista eu sou social-democrata. Sim. Entendeu? Então, dentro de um país capitalista, eu sou social-democrata. O meu horizonte para o futuro é uma sociedade onde o poder seja mais repartido e tudo mais. Eu tenho raízes, eu bebo um pouco nos anarquistas e tal, mas eu sou maleável e democracia, para mim, é o eixo central de toda a minha defesa. E liberdade são eixos centrais da minha defesa. Enfim, e aí eu ia entrevistar um cara que, embora muito respeitado como cientista, foi governador durante o período da ditadura militar pelo Partido da Arena. E eu tava assim, será que ele vai me receber bem e tal? E eu percebi, primeiro ele me recebeu na casa dele. Eu percebi que ele pesquisou sobre mim. E ele sabia que eu era de esquerda e tal. Só que ele é um cara tão educado, foi tão gentil e tranquilo, que aí é o contraste com o que você falou. Que a gente teve um diálogo, eu tenho essa entrevista até hoje, aqui no computador. Um diálogo muito bom, eu pude confirmar muitas informações que eu tinha de fontes escritas, mas eu queria cruzar com uma pessoa que viveu a época, e ele basicamente confirmou muitas coisas importantes para mim, como, por exemplo, a Arena está dividida em 4 forças, era uma coisa que eu não tinha certeza absoluta, e ele confirmou. E a gente tem nossas divergências, mas já estamos num momento diferente, e é interessante, embora eu tenha divergências profundas com o Roberto Santos, porque ele é mais conservador do que eu, porque ele participou como governador do regime militar, eu respeito ele como cientista e ele foi muito gentil e educado comigo. Isso não mexeu com minha forma de analisar, mas me fez respeitar a figura humana. E eu acho, às vezes, que é importante nesse momento do Brasil, assim, só um pequeno comentário, a gente não confundir a direita com quem está no poder. Porque tem gente de direita como Roberto Santos, educado, cientista, entendeu? Que pensa que é mais conservador do que eu, mas que se eu for para um evento e encontrar ele, eu vou ter uma ótima conversa com ele sobre ciência, sobre democracia, sobre ideias. É possível ter conversas boas com pessoas que você pensa diferente e produtivo. Na minha opinião, um dos escritores mais acadêmicos, teóricos, de ciência política e tal, mais brilhantes que o Brasil já teve, é o José Guilherme Melchior, que era de direita, sabe? Então, eu não vou aqui fazer de conta que eu sou um grande conhecedor da produção filosófica e teórica de autores de direita na história do Brasil, mas quando eu tive contato com o Melchior, eu fiquei fascinado, sabe? Mas tudo bem, aqui a gente está falando de livro. Agora, em questão de contato pessoal, a internet, as pessoas têm uma certa postura meio passivo-agressiva e às vezes abertamente agressiva, e eu acho que isso é um pouco cultural. E aí eu não falo cultural a nível Brasil, eu digo cultura do comportamento na internet. As facilidades que a internet dá, as coberturas que a internet dá para certos comportamentos que na sociedade não seriam tolerados. Acaba sendo uma forma de soltar certas coisas que estão represadas lá. Então, assim, são pessoas que, se te abordassem na rua, provavelmente seriam educadas com você, mas te abordam na internet de forma agressiva, apontando o dedo na tua cara e fazendo pré-julgamentos morais e baseados em política, muitas vezes. Então, assim, eu percebi que, assim, olha, ou eu adoto uma política de tolerância zero, e as pessoas vão me chamar de autoritário, eu não tô nem aí, sabe? Essas pessoas não pagam minhas contas, não vivem minha vida e não me apoiam quando eu tô para baixo, então eu não devo nada a essas pessoas. Ou eu adoto uma política de tolerância zero,
para manter a minha sanidade mental e continuar esse trabalho, ou eu paro esse trabalho e vou viver a minha vida. E eu tive que fazer essa escolha, eu escolhi continuar esse trabalho desse jeito. E agora eu decidi que vídeos que já deram o que tinham de dar e que os comentários que chegam, que continuam chegando, são só comentários improdutivos e agressivos, eu vou fechar os comentários e desde que eu fiz isso, esses últimos dias, as coisas melhoraram muito para mim em termos de humor, inclusive. Isso melhorou muito a minha vida pessoal. Não, porque, por exemplo, 2 vídeos que eu estava passando por isso com muita frequência, né, por esse tipo de comentário, eram negação do Holocausto e o vídeo que eu gravei com a Sabrina sobre o tripé da sociologia. Por quê? Porque tem Marx ali no meio. Botou Marx, se você botou Marx no vídeo e não foi só para criticar, xingar e tratar ele como um demônio na Terra, você vai ser continuamente atacado. Eu fechei os comentários do vídeo que eu gravei com o Humberto, que era sobre conceitos marxistas, que foi um tema que a gente decidiu na hora da gravação, a gente não tinha nem tema, a gente, vamos falar disso, vamos. Aliás, o vídeo não era nem sobre conceitos marxistas, era sobre conceitos históricos. Mas como o Humberto tem essa aproximação com o marxismo e focou nesses temas, aí eu mudei o título do vídeo para conceitos marxistas, e eu fechei em menos de 24 horas, pelos ataques que a gente estava recebendo. Até o Humberto ficou chateado, ele queria que eu mantesse aberto, porque o Humberto tem uma postura mais... Ele não leva muito essa galera a sério, tira sarro deles, às vezes faz vídeo respondendo e dando, né, porrada nessa galera, quando, tipo, respondendo a mesma moeda. Mas a minha postura é diferente, a minha postura é, não vou dar palco, não vou dar espaço. Já tem muito espaço na internet para esse tipo de gente. O meu canal não vai ser o espaço para esse tipo de comportamento. Então, eu fiz essa escolha. O canal cresce menos por causa disso. O crescimento orgânico é melhor. Não é bom para o algoritmo do YouTube. Para o YouTube, quanto mais comentário, melhor, não importa qual seja o teor. Até os dislikes contam positivamente para o crescimento dos vídeos. E se eu quisesse crescer mesmo, eu nem tocava em assunto político, deixava o pessoal se matar nos comentários, e aí vamos crescer, vamos ganhar dinheiro, mas eu quero crescer com qualidade, mais do que com quantidade ou ritmo, velocidade, né? Eu também me preocupei muito com o meu público mais fiel e se eles não achariam que estava poluindo muito os comentários com palavras de baixo calão e com teoria da conspiração, não é? Uma coisa que eu fiquei pensando sobre nós historiadores, não é, Iclis? É que a gente acaba também tendo contato com determinadas teorias. E eu estava comentando em off com você que quando eu fui fazer meu doutorado em saúde pública, eu tive essa coisa de ter feito minha graduação e meu mestrado em história, mas fui fazer doutorado em saúde pública. E vocês podem pensar, mas por que você fez isso? Quando eu estava na graduação, eu fiz iniciação científica. Tem um cachorro aí. É o cachorro do vizinho que está ali no corredor. Eu ouvi bem o cachorro agora, não tem problema. Fica tranquilo. Quando eu fiz iniciação científica, PIBIC, nem sei se chama ainda PIBIC. Na época que eu fiz, se chamava PIBIC. Eu fiz em saúde e capital estrangeiro. Eu fui convidado no 2º para o 3º semestre na graduação e fiquei com essa ligação com a área de saúde desde a época da graduação. E quando fui fazer doutorado, não tinha pessoas que podiam me orientar para o período que eu queria estudar, porque quase todos os historiadores da UFBA não estavam estudando uma história tão recente, não estavam estudando, para eles era recente, né? Anos 70, na época que eu queria estudar, e o único que poderia, que era o Zacarias, inclusive que foi entrevistado pelo canal e está na sessão de diálogos, ele tinha acabado de chegar na UFBA. E eu tenho uma coisa, não sei se você é como eu, que você não ia abordar uma pessoa faltando 2 meses para a seleção de doutorado para tentar convencer essa pessoa para ser seu orientador. Para mim é uma coisa que você leva mais tempo, que você vira aluno da pessoa, conversa, você constrói uma relação. E aí eu disse, olha, não vai dar com o Zacarias. E eu já tinha levado meu projeto para o Instituto de Saúde Coletiva. E lá eles gostaram muito. E aí a minha orientadora me apresentou ao Pierre Bourdieu. E eu fiz um vídeo aqui no canal, Como Ler Bourdieu, que você até acha que foi através desse vídeo que você me conheceu, não é? Sim. E esse vídeo eu dou a dica para as pessoas para começarem pelo livro Razões Práticas. E por quê? Porque nesse livro, Bourdieu ele coloca os conceitos principais dele, ele destaca esses conceitos, além de problematizar,
E ele explica, ele tem uma frase no livro assim: não há o mais poderoso instrumento de ruptura que a Gênese. E quando as coisas se formaram, onde os primeiros conflitos ainda não foram naturalizados. Quando eu li aquilo dali, e é interessante quando às vezes eu estava lendo o livro dele, isso já é capítulo 4 ou 5, se eu não me engano. Isso deu um estalo na minha cabeça e eu entendi todos os outros conceitos, quase que instantaneamente. Assim, e eu não estava entendendo. Eu sou bem honesto com relação a isso. Eu estava lendo, acreditando que uma hora eu ia entender bem. Mas, e aquela coisa de você perdurar, você aguentar um autor que você está tendo uma certa dificuldade. Mas por que eu entendi? Porque ele se interessava, ele tem uma ideia de que a maioria das ações que nós realizamos no dia a dia tal, não são necessariamente ações que nós pensamos racionalmente. Nós temos disposições que são construídas socialmente. E que, para a gente compreender o indivíduo, a gente tem que ver tanto as ações que aparentemente são pensadas, como as ações não conscientes. Aquilo que o indivíduo faz e que ele não elaborou. E aí ele tem exemplos muito fascinantes. Um dos exemplos que ele usa é a ortografia, que a pessoa olha para como a língua está e pensa que a língua é uma coisa natural. Mas a língua é uma coisa orgânica, ela vai mudando com o tempo, com a própria sociedade, e algumas das regras são decididas por órgãos do Estado. Quer dizer, então você tem uma mistura de uma dimensão orgânica, quer dizer que as pessoas próprias vão inventando novos aspectos para a língua e elas vão sendo gradualmente absorvidos, e tem decisões burocráticas, quer dizer, uma dimensão que tem a ver com as instâncias de poder. Então a língua é socialmente construída, mas ela tem uma ilusão para as pessoas quando elas encontram ela pronta, como se ela fosse natural, como ela fosse do jeito que é. E a mesma coisa em relação a instituições mais complexas como o Estado. Eu não sei se te aborrece, mas às vezes me aborrece quando alguém trata o Estado como um ente com vontades, com desejos, como se o Estado fosse essa coisa. Isso me aborrece profundamente, porque eu digo, o Estado tem vários conceitos de Estado. Bourdieu diz que o Estado tem o monopólio da violência física e simbólica. Ele digamos assim, adapta o Weber, né, que diz que o Estado tem o monopólio da violência física. O Poulantzas diz que o Estado é a condensação da correlação de forças na sociedade, um conjunto de instituições que é essa condensação. E tem muitos conceitos diferentes, mas o Estado, ele representa uma correlação de forças que existe na sociedade, né? E o que essas instituições agem e o que elas privilegiam corresponde a essa disputa de interesses. Então, quando a pessoa trata o Estado como uma coisa fixa, ahistórica, o historiador dentro de mim quer pular fora assim e dizer: não faça isso! Não trate o Estado dessa maneira. Eu não sei se você tem essa mesma reação, que é uma coisa do senso comum. É que é um senso comum que se popularizou ainda mais nos últimos anos por conta de um trabalho de proselitismo político muito bem pensado, né? Não foi uma coisa que surgiu do nada. Claro que esse anti-estatismo, vendo o Estado como um sujeito e não como uma estrutura, ele não é novo. Mas a reciclagem dessas ideias aconteceu com muita força nos últimos anos, porque é muito fácil de simplificar os problemas sociais dando nome aos bois de forma acrítica, né? Ah, culpa do Estado. A culpa é sempre do Estado. Você sempre dá um jeito de mudar a retórica para a culpa do Estado. E aí você não destrincha esse problema, você isenta alguns players de culpa e você ainda por cima vende a sua bandeira política, que é conveniente. Então, inclusive, quando a gente estava conversando agora há pouco sobre as posturas do intelectual, digamos assim, e da nossa diferença dos dois canais de abordagem. Um dos motivos pelo qual eu escolhi a abordagem menos política, né, não apolítica, mas menos política, porque eu tracei objetivos. Cada canal meio que tem o seu objetivo, né? Ou seus objetivos. E o meu principal objetivo é demonstrar para as pessoas que, ciências humanas não é bagunça, não é achismo. Em segundo lugar,
tentar convencer as pessoas da importância de se respeitar a hierarquia do conhecimento, que é diferente da falácia da autoridade, do apelo à autoridade. Então, explicar como, tentar demonstrar de forma sutil ou mais aberta como as coisas funcionam dentro da academia, mostrar esse mundo acadêmico para as pessoas. Meu objetivo nunca foi ser um canal para todo mundo. Meu objetivo é levar conhecimento acadêmico para todos os públicos, o que não significa que todos os públicos vão conseguir compreender tudo o que eu faço. Tem conteúdos que eu faço que requerem um pouco mais de familiaridade com o tema, e eu acho que tá bom, sabe? Nem todo canal tem que ser 100% didático ou acessível. Cada canal tem sua abordagem. O meu objetivo é esse. Tem vezes, já fui criticado por gente que falava assim, mas basicamente a pessoa dizendo que o canal ali, eu estava tentando mostrar que eu sou inteligente e que ele não atinge o objetivo de chegar a todo mundo. Mas aí é prepotência, arrogância de quem está comentando, de achar que ele sabe qual é o meu objetivo melhor do que eu sei. O meu objetivo nunca foi esse. O meu objetivo é passar conhecimento adiante, mas o meu canal tem uma abordagem um pouco menos acessível, que não quer dizer que outros não possam ser mais acessíveis, e também não quer dizer que eu estou errado por causa disso. Então, eu sempre tive esse foco, de fazer as pessoas respeitarem o conhecimento acadêmico, fazer as pessoas respeitarem as ciências humanas, e eu acho que eu consigo fazer isso melhor se eu não colocar o meu viés político no material que eu produzo. Porque eu acho que existe muita má vontade. Porque a gente está num momento de consumo de espectadores ativos, não passivos. Não é como a televisão, que você meio que vai recebendo o que vem. A gente está numa geração, a gente está lidando com gerações que são ativas na busca pelo seu entretenimento ou até no seu conhecimento, pela acessibilidade da internet. Isso tem um lado bom de que a gente não precisa ficar fechado no que é mastigado para a gente a partir da TV, mas tem o lado ruim de que algumas pessoas se fecham de tal maneira que elas não procuram mais formar suas opiniões, elas buscam confirmação de opinião. É uma coisa, inclusive, que eu conversei com o Pirula quando a gente gravou. Então, aí, se a pessoa vê um mínimo viés diferente do que ela pensa, muitas delas, não todas, claro, imediatamente descartam o que você tem a dizer. Se você tiver uma abordagem mais aberta, não digo mais aberta, talvez não, mas uma abordagem menos militante, como eu faço, eu acho que eu consigo chegar a pessoas que vão ouvir o que eu tenho a dizer. Porque o que eu tenho a dizer não é acredito no mesmo viés político que eu. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é respeitem o conhecimento produzido na academia e entendam que isso que algumas pessoas chamam de doutrinação, isso, aquilo, é conhecimento empírico, que você pode discordar, mas não é um plano de manipulação, de doutrinação, de conspiração e etc. É interessante você dizer isso, porque eu como professor, eu faço exatamente isso, ou seja, eu dificilmente falo do meu viés em sala de aula. Quando os alunos me questionam, eu trago a perspectivas diferentes, opostas, e apresento, e só digo o meu viés se for perguntado. Agora, no meu livro A Nova Máquina do Tempo, que está ali em cima, quando eu escrevi A Nova Máquina do Tempo, ele tinha um lado de tornar acessível determinadas discussões acadêmicas, mas o capítulo 5 do livro se chama Democracia Ampliada, e é o herói do livro, o personagem principal, que se chama Daniel, defendendo a democracia ampliada como uma ideia política. Então, e entra muito naquela sua discussão de objetivo, porque eu tinha claramente um dos objetivos centrais para mim era eu tenho essa ideia que eu gosto e que eu quero que as outras pessoas conheçam, e eu quero convencer os outros da minha ideia. Então, eu tinha esse desejo meio que, não sei se, não é religioso, não é, mas é de convencimento, e aí tá isso no livro, e tem um pouco isso no meu canal, que é uma diferença do objetivo, que eu tenho esse objetivo, embora, eu vou te dar um exemplo concreto, muita gente me chamou de cirista porque eu declarei o meu voto em Ciro Gomes, na última eleição, e aí você é cirista, não sei das quantas. Só que eu tenho vídeos criticando a escolha de Cátia Abreu para vice de Ciro Gomes. Eu tenho vídeos criticando Ciro Gomes por certas coisas. Isso não é isenção. Isso é porque não é o fato de eu ter achado que o projeto de Ciro Gomes era, na minha opinião, o que eu mais gostava, circunstancialmente. Não,
não me fazia deixar de ver todos os outros problemas que eu achava que tinha e que, enfim, tenho essa liberdade aqui do canal de dizer que acho que é problema e acho que é errado e tal. E eu acho que às vezes a militância faz a pessoa pensar que você está sendo acrítico, que você está passando pano para tudo que a pessoa que você apoiou ou concordou mais tem, não necessariamente. Você pode ter um apoio com muitas críticas e com muitas divergências. Sim. Com certeza. Só uma opçãozinha, é que a bateria do meu gravador tá acabando e a do celular também. Queria saber se a gente podia encaminhar para o final do vídeo. Eu não sei quanto tempo já tá de gravação também. Já tá bastante. A gente pode encaminhar, sim. Ok. Então a gente já está aqui a 56 minutos da segunda parte. Então a gente teve Só a segunda parte? Só na segunda parte. Da primeira Nossa. parte foi 35. A gente nem sentiu, né? Olha, a conversa foi tão boa. Aí, méritos seus, Iclis. Méritos seus. Mais seus que meus. Uma conversa é uma via de mão dupla. Não foi esse mérito. Você é muito A passagem do tempo eu não senti. A única coisa que eu tô sentindo muito é calor aqui. Eu tive que desligar o ventilador, eu tô quase morrendo. Mas eu queria dizer que foi uma enorme honra ter essa conversa com você. Eu me sinto muito lisonjeado. Eu sou fã, confesso, do Leitura Obriga História. Adoro o trabalho de vocês. E quero agradecer muito a sua participação, que enriquece aqui o canal A Nova Máquina do Tempo. Eu acho que foi até bom eu ter falado aquela coisa da crítica, porque não, você teve essa participação aqui comigo, você pode concordar com algumas coisas comigo, não com outras, mas a gente está disposto a dialogar, a aprender, enfim, e a defender duas coisas fundamentais. A ciência, tanto a ciência histórica, mas a ciência de uma forma geral, e defender a democracia. A ideia de que a vontade da maioria, mas o respeito às minorias, o respeito à liberdade de expressão, com aquelas nuances que a gente falou, que o canal não é o canal é privado e a gente tem a liberdade dentro do nosso canal de ter certas restrições a certos tipos de comportamentos. Mas eu queria, então, dar para você a palavra final e dizer para você que eu me sinto muito feliz de você ter concordado em ter essa participação. Bom, eu queria agradecer primeiramente o convite, né, para participar aqui do vídeo. Quero agradecer a tua audiência também por estar assistindo, especialmente quem assistiu até o final, né, porque com certeza vai ficar um vídeo longo. E me deu até um branco aqui, na verdade. Basicamente, eu não tenho gravado muito, né, muitas parcerias, etc., nos últimos tempos, mas é sempre bom manter esse contato com outros canais, outras pessoas que estão produzindo, porque cria também uma espécie até de rede de solidariedade, né? Porque tem muito conteúdo, no mínimo, questionável no YouTube. Eu acho que, mesmo quando existem certas divergências políticas, né? Por exemplo, a conversa que eu tive contigo fora do vídeo, né? Eu falei, olha, eu tenho uma postura menos política no meu canal, então eu gostaria de não seguir muito para esse viés, tal, mas e ainda assim a nossa conversa foi muito frutífera, demonstrou nossos posicionamentos políticos de uma forma que eu acho que foi muito bacana, sabe? Eu não tenho essa veia militante que outros canais têm, mas eu acho que é importante que elas existam, porque cada canal está fazendo o seu papel, cada canal tem o seu objetivo. Então, e seu estilo diferente de fazer. Sim, também. E por fim, eu gostaria de pedir ao pessoal que está assistindo esse vídeo, independente de você ser de esquerda, de direita ou de qualquer coisa que você seja, a partir desse vídeo, tenta refletir com relação aos conteúdos que você está assistindo, etc., sobre as posturas que a gente tem nessas conversas na internet. Porque, às vezes, você está pegando para Cristo uma pessoa que, apesar de ter algumas divergências contigo, é uma pessoa que tem boas intenções, sabe? É uma pessoa que você pode até conseguir conversar com ela se você abordar de uma forma mais educada, sabe? Você não precisa sair acusando e inferindo coisas sobre as pessoas. Você pode perguntar e deixar que a pessoa fale para saber o que ela pensa. Então, eu queria fazer esse clamor, né? Vamos ter uma postura menos agressiva, menos
afrontosa, de uma forma desrespeitosa. E ao pessoal que produz conteúdo, meu recado é que a gente se deixe levar menos por esse tipo de reação, esse tipo de feedback negativo que a gente recebe. Porque se a gente se deixar abalar, isso pode fazer muito mal para a gente até a nível individual. Nem todo mundo lida bem com as críticas. Eu citei o Humberto, do canal Saída da Matrix, aliás, um abraço para o Humberto, que lida de uma forma mais descontraída com haters, etc. Mas tem pessoas como eu, por exemplo, ou num outro caso, o Felipe Cassanhari, do canal Nostalgia, que é gigantesco. É uma pessoa que, mais uma vez, já falou em entrevistas que ele não lida bem com chuvas e chuvas de críticas e pessoas, sabe, rebaixando o trabalho dele. E eu entendo, de certa forma eu me sinto um pouco assim. Só que cada um vai lidar de um jeito. Eu escolhi esse jeito de lidar, outras pessoas lidam de outro jeito, e sendo iniciativas privadas, como eu falei, individuais, ou até mesmo coletivas, mas ainda assim privadas, a gente lida do jeito que achar melhor e tá tudo bem, sabe? O mais importante é que a gente tem um público que é fiel, que quer ouvir o que a gente tem a dizer, mesmo quando discorda. E eu queria agradecer não só ao público do A Nova Máquina do Tempo, mas também ao meu público que está aqui assistindo esse vídeo e que, mesmo discordando de posicionamentos meus ou coisas do tipo, nos apoia ou entende a forma como a gente gerencia o canal, porque isso faz bastante diferença no nosso trabalho, né? A gente já toma muita patada, então saber que tem pessoas, mesmo que discordam da gente, que estão do nosso lado, é sempre um grande apoio. Então, apoiem os produtores de conteúdo. E eu não estou falando necessariamente de dinheiro, eu digo de apoiar, de, sabe, assistir, compartilhar Divulgar e quando você gosta, quando divulgar, você aprendeu alguma coisa. participar das discussões de forma produtiva, não passivo-agressiva. E basicamente é isso aí. Muito obrigado a todos e a todas. E espero que a galera goste do vídeo, desse vídeo aqui. Eu Espero que gostei tenham muito. gostado. E a Eu mensagem também. final foi excelente. Muito obrigado, Icas. Obrigado e até mais.